Olá! Terapia celular, terapia gênica, fabricação de novos órgãos. A cada dia uma nova esperança de cura aparece nos veículos de informação. De comum, a base tecnológica que faz a saúde ficar a cada dia mais interdisciplinar. Engenheiros ajudam médicos a fazer marca-passos cardíacos, próteses ortopédicas e já evoluem as técnicas de controle cerebral sobre máquinas especialmente desenvolvidas para recuperar capacidades perdidas pelas pessoas. Mas o que mais chamou a atenção aqui no Brasil foram as pesquisas com células-tronco de embriões, amplamente discutidas até a decisão favorável do Supremo Tribunal Federal. Depois do México, fomos o segundo país latino-americano a ter pesquisas liberadas. Mas a cada notícia nova da feitura de uma orelha, de um olho ou mesmo de um neurônio, fica a dúvida sobre a capacidade brasileira de conseguir também bons resultados. Para saber se estamos bem preparados, convidamos especialistas em medicina regenerativa que passo a apresentar a vocês. Marcelo Marcos Morales, recentemente eleito como um dos secretários nacionais da SBPC, a nossa Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é parceira aqui do programa, ele é biofísico com pesquisas centradas em terapias celulares com células-tronco em doenças renais e pulmonares. É presidente da Federação Latino-Americana de Sociedades de Biofísica e coordenador do Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal, CONSEA, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia. Rosália Mendes Otero, tal como Marcelo, é professora do Instituto de Biofísica, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Tem experiência na área de neurociências, atuando principalmente com a neurogênese, que é o desenvolvimento dos neurônios. Células-troncos também ela trabalha, terapias celulares e doenças neurodegenerativas. Então, ela tem uma boa experiência nesse campo. Aline Marie Fernandes é doutora pelo Programa de Ciências Morfológicas da UFRJ e atualmente realiza pós-doutorado no Laboratório de Biomembranas, onde trabalha com a avaliação do potencial terapêutico de células-tronco em lesão renal. A Adriana Bastos Carvalho, também professora do Instituto de Biofísica da UFRJ, voltou recentemente de pós-doutorado no Hospital da Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, e também na Universidade de Toronto, no Canadá, o que pode nos ajudar a comparar nosso estágio de pesquisa com o que se produz no exterior. Bem, Morales, até hambúrguer já estão fazendo com célula-tronco. Na verdade, como é que foi esse processo? Desde 1980, que começou com o camundongo, né? 89, como é que evoluiu isso tudo? Então, as pesquisas com células-tronco, a medicina regenerativa, na verdade, ela é um termo novo, mas a medicina regenerativa é um processo que vem há décadas, né? E a terapia com células-tronco, que faz parte da medicina regenerativa, teve um grande impulso na década de 80. E no Brasil, há mais ou menos uns 15 a 20 anos atrás, iniciou-se os primeiros passos para a terapia com células-tronco no país, que é um dos ramos da medicina regenerativa, que inclui várias coisas, né? O que é medicina regenerativa? É você restaurar um órgão lesado através de uma terapia ou com células-tronco ou com uma molécula bioativa que possa fazer com que aquele órgão seja regenerado ou fazer um novo órgão in vitro ou um tecido novo e restaurar aquele tecido ou aquele órgão que estava falido. Então, esse processo da medicina regenerativa é uma nova era da medicina que vem a colaborar para a reestruturação, para a regeneração de novos órgãos e tecidos. Rosália, na sua área o bicho pegou, porque todo mundo ficou achando que Parkinson, Alzheimer ia ser uma solução rápida. Não é bem assim não, né? Não é bem assim, não é a curto prazo, mas curiosamente, os dois estudos clínicos utilizando células embrionárias humanas que estão aprovados e estão sendo realizados são em doenças do sistema nervoso. Então, só há no mundo 2 estudos, ainda em fase de segurança, que é a fase inicial. Um deles havia sido iniciado pela Geron, nos Estados Unidos, utilizando células embrionárias humanas para tratar pacientes com lesão de medula espinhal, lesão aguda.
Esse estudo incluiu 4 pacientes, eles receberam essas células e a Geron, que é uma empresa, decidiu interromper o estudo por questões financeiras. São estudos muito caros e eles acharam que, mesmo que o estudo desse certo, o que eles teriam que cobrar por aquelas células não compensava o custo. Mas foi o primeiro estudo utilizando células embrionárias humanas. No momento, existe um outro estudo que está em andamento nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde, de novo, células embrionárias humanas estão sendo usadas para tratar um tipo de cegueira muito comum, que é a degeneração macular, que acomete pessoas a partir de uma certa idade, vai ocorrendo uma degeneração da retina e essas pessoas vão perdendo a visão. Não há tratamento e, no momento, há um estudo em andamento utilizando células embrionárias humanas para esses pacientes. Então, embora nós ainda não tenhamos, nem nós, nem lá fora, nenhuma terapia, são estudos ainda iniciais de segurança para avaliar se essas células são seguras, se não vão formar tumores, mas isso é um fato inédito e muito alentador. Bem, vamos aqui começar a distinguir, né? Porque a gente está falando de cada palavra aqui vai ser mais complicada, então eu vou pedir para a Aline para esclarecer a gente. A primeira discussão que mobilizou conceitos religiosos era retirar de um embrião, né, discutir se era uma vida, se não era uma vida. Porém, agora já se usa as adultas, ou seja, de outros lugares. E ainda tem a pluri... Isso. Vamos lá. Célula tronco embrionária, ela é uma célula pluripotente, né, diferente de uma célula tronco adulta, que é uma célula multipotente. Essa diferença entre as células é devido à capacidade que essa célula tem em se diferenciar nos diversos tecidos do corpo. Então, uma célula pluripotente, ela tem uma plasticidade maior e ela consegue gerar células de todo o corpo humano. Uma célula multipotente já tem esse potencial reduzido, então ela já não consegue gerar essa variedade de células do corpo humano. Ela se aproximaria mais do tecido da sua própria característica do tecido de onde ela foi retirada. Mas ainda agora, em 2006, foram geradas as células pluripotentes induzidas, que são as iPS, né? Aí, em 2006 foi um estudo com as iPS de camundongo e em 2007 foram geradas as iPS humanas. O que são essas células, né? Então, elas são células retiradas da pele, por exemplo, são reprogramadas e elas ficam com características de células tronco embrionárias. Assim, tentando terminar um pouco com essas questões que você levantou, questões éticas, questões religiosas, né? E até de rejeição mesmo, que você pode usar a célula do próprio paciente. Mas no ponto de vista do que foi falado aí, a embrionária ainda teria uma capacidade mais forte de se adaptar. A outra substitui bem? Elas são equivalentes. A embrionária e a iPS, elas têm o mesmo potencial. Elas são duas células pluripotentes. A diferença é que exatamente o que você falou. A célula tronco embrionária tem aquela problemática de você retirar do embrião, de um blastocisto, todo o problema de quando começa a vida, se você está matando um embrião. Algumas limitações legais que depois vou até pedir o Marcelo para ajudar a gente aqui nisso. Mas deixa eu primeiro falar com a Adriana, que tem uma característica específica no estudo do coração, porque na área, né, de coração, doença de Chagas, por exemplo, parece que as experiências estão muito evoluídas, já existe até uma terapia, não é isso? Explica para a gente. O Brasil, a gente acabou de publicar um estudo lá no Instituto Nacional de Cardiologia, saiu no ano de 2012, que mostra o primeiro ensaio clínico já testando a eficácia da terapia com células tronco derivadas da medula óssea, na verdade células mononucleares da medula óssea, para a doença de Chagas. Os resultados, assim como no resto do mundo, os resultados desse estudo têm efeitos modestos, né? Então, existe uma melhora da função cardíaca, entretanto, os pacientes que são tratados no grupo controle, que não recebem as células, também apresentaram uma melhora semelhante. Alguns outros estudos no mundo com outras doenças do coração, como infarto do miocárdio, em que há
uma melhora maior nos pacientes tratados, mas mesmo assim ainda uma melhora modesta. O que é que eles recuperam, na verdade, capacidade muscular do coração? Isso, a gente mede isso pela fração de ejeção, é um parâmetro clínico que a gente, ecocardiográfico, né, que a gente usa para avaliar a função cardíaca. Então a gente faz esse exame pelo ecocardiograma e verifica uma diferença, uma melhora na capacidade que o coração tem de ejetar o sangue. Mas já poderia se dizer que o caminho de chegar a um bom resultado é muito grande. A gente começou bem, a gente testou a segurança das células, que se mostraram extremamente seguras. Acho que é a primeira preocupação sempre quando a gente está fazendo uma nova terapia. E agora a gente está no início dos estudos de eficácia, né? Então ainda tem muitos estudos acontecendo. Estão tentando começar na Europa agora um estudo que vai avaliar a mortalidade, se a terapia consegue reduzir a mortalidade, que é um outro parâmetro já diferente da avaliação da função cardíaca. Então a gente estamos caminhando. Isso aí. Bem, eu vou fazer um breve intervalo, fizemos uma introdução, vamos pegar agora alguns detalhes interessantes jornalisticamente, para eles também, né, que são curiosos, tal como um jornalista. E voltamos já já, um instantinho só.